Vamos então dar início a vídeos que são da configuração do DNS, Domain Name Server, neste caso no Bind. A primeira coisa que iremos fazer será a instalação do sistema. Portanto, fazemos então yum-y, install, e vamos então instalar o Bind, que foi inicialmente conhecido este daemon como Berkeley Information Naming Daemon, portanto desenvolvido na Universidade de Berkeley, e também o bind-chroot, para depois utilizarmos, ele agora aqui não tem, IFUP ETH0, devia ter a placa ETH0 em baixo, ok, ups, já está, e eu penso que ele já está instalado, portanto, mas o comando então para instalar é este que eu repeti algumas vezes, portanto, yum-y install bind-chroot. Portanto, a primeira coisa que nós devemos fazer até para a utilização será então o service. Named é o nome como se chama o serviço em CentOS, portanto em Red Hat, é então named start. Ele vai então iniciar o serviço e podemos também colocá-lo. Eu num outro vídeo falarei então sobre os run levels, check config named on, colocá-lo então nos run levels onde temos a rede associada, e podemos desde já verificar fazendo o seguinte: netstat -antup, portanto isto será então todos os protocolos com o nome em protocolo de transporte UDP, TCP e com o próprio nome. Fazemos um netstat e podemos então fazer aqui um less, ou podemos fazer um grep ao 53. O que é que acontece? Portanto, ele vai mostrar tudo aquilo que está ligado e todos os sockets que estão neste momento configurados, ou parte dos sockets, e verificamos então que temos o localhost 53, listening, o serviço que está a trabalhar é então com o PID 68, desculpem, 6287 e é o named. Está também o 953, que será então para o RNDC aqui, portanto para a transferência, IPv6 também, e temos também isto para UDP e tínhamos aqui para TCP. Portanto, a primeira situação que vamos ver é que o named funciona na porta 53, tanto em UDP como em TCP. Em UDP para as pesquisas, que são feitas então pelos clientes ao servidor e para respostas do próprio servidor, em TCP para transferência de informação entre servidores que são master e slave. Podemos aqui ver PS-AUX, se fizermos aqui um grep ao 6287, que vamos então verificar que se trata então do serviço named, que está então a trabalhar e que está neste momento a enviar informação para um diretório var named chroot. Depois iremos ver o que é isto do chroot ou deste conceito em Linux, que será o de proteger determinados serviços colocando-os a funcionar em jailroot, portanto de forma fechada. Temos então isto. Uma outra situação que devemos de fazer quando instalamos algum pacote será inquirir a base de dados para saber que fecheiros e que diretórios é que foram criados e alterados com a instalação. Portanto, se fizermos então um rpm-query list ao bind, no caso portanto, no caso de sistemas Debian, é um dp-kg -l e depois o nome do serviço, bind, também, portanto, dp-kg tem ali um S a mais. kg -l maiúsculo para fazer uma listagem do bind, portanto, é outra forma, mas em sistemas Debian. E ele agora vai-nos então mostrar o que é que foi instalado com este comando, ou o que é que está associado com a instalação deste comando. Ele tem aqui muita informação e vamos ver a informação mais importante. Temos aqui o Network Manager, onde ele vai então, portanto, trabalhar. Será então o daemon responsável pela gestão de redes ou de ligações de redes. Temos aqui o logorotate.d, é outro daemon, portanto, outro serviço que vai estar a trabalhar para fazer a rotação dos logs, porque muita informação daquilo que está a ser desenvolvida pelo próprio named vai então ficar em fecheiros e, portanto, há uma rotação, isto é, quando chega a um determinado tamanho e ou tempo, ele vai comprimir o fecheiro e dar origem a um novo fecheiro. O diretório onde ele vai então ficar, etc. named,
e este fecheiro que é de capital importância, que é a configuração genérica, geral, do próprio Named, onde ele vai colocar a informação do seu funcionamento, como iremos ver. Depois temos aqui também para a utilização de uma chave Internet Source Consórcio. Já tivemos a ver isto com o DHCP, o Internet Source Consórcio. Portanto, uma chave que é utilizada para pesquisas que este mesmo Neyman irá fazer. Este fecheiro com a identificação de uma RFC, Request for Comment 1912, que vai identificar zonas, normalmente são então zonas de redes privadas, portanto a 10, a 172, 16 e a 192, 168, portanto as redes privadas. Uma chave, reservar as portas. Depois temos aqui exatamente como o serviço vai ser evocado nos diferentes daemon, no rc.d, a configuração do RNDC key e a chave. E agora aquilo que temos serão então vários binários que podemos invocar para configuração, interrogação do próprio named, da forma como ele está a funcionar e tudo mais. Checkzone, por aí fora. Cá em baixo vamos ter então outra informação importante. Portanto, isto é comum em termos de Linux, normalmente qualquer serviço, quando é instalado, ele é colocado no USR Share, dentro do doc, o nome do serviço e depois a versão do serviço que está instalada, muita informação de exemplos, neste caso isto estará em HTML, portanto para processadores ARM, nós podemos ver esta informação por exemplo, aqui no browser. Portanto, isto é uma das vantagens que o sistema Red Hat nos dá. E então temos aqui, Ctrl V, ou barra. Portanto, temos então a informação onde localmente podemos ler esta informação baseada em HTTP, portanto com utilização e com recurso, com nomes, com exemplos e com ajuda. Portanto, existe muita informação acerca disto. Portanto, isto neste momento para processadores ARM, drafts com TXT daquilo que está a acontecer, RFCs, portanto, Request for Comment de várias informações que podem então ser, estão em GZ, são então fecheiros que podem ser lidos para identificar todas estas RFCs, características, comportamentos, como é que deve de funcionar o próprio serviço. Samples, e esta é a parte eventualmente mais interessante quando vamos fazer a configuração. Nós podemos chegar aqui e utilizar estes exemplos para configuração. Depois temos então no USR Shareman, é tudo aquilo que dirá respeito então quando utilizamos o comando man ou o comando info para obtermos ajuda acerca do funcionamento de comandos e de serviços que estão associados ao named. O que é que acontece? Nós temos então um diretório que é o var log named.log, que vai então colocar a informação do próprio serviço named, e temos aqui o diretório onde ele vai começar então a trabalhar, como iremos ver, onde fica então a informação acerca dos diretórios, portanto o Dynamic, o Data, o CA, que será então o Certified Authority, Loopback, etc. e o Slaves, quando ele está a funcionar então como Slaves, como iremos ver em termos de configuração. Um outro importante é o var run named. Qualquer serviço em Linux e não só, também noutros sistemas operativos, ele tem sempre um PID, um Process ID, que neste caso, e como nós tínhamos visto ainda há pouco, ele era o 6287. Quer dizer que se nós fizermos aqui um less este var run named, vamos então verificar, onde é que está o PID dele? Home, ls-al. Onde é que está o PID do serviço? Roubaram-me daqui o PID. Var run. Ele tem que ter aqui o PID. Só um bocadinho. Onde é que está aqui o PID do serviço? cd named. Ok. Há aqui um problema hormonal, que ele neste momento não tem aqui PID. Ele tem um PID, eu não estou a ver onde, não vou perder agora tempo com isto. Mas existe aqui um PID que... está aqui. Não, RCP bind, isto é outra coisa. Está aqui o named PID. Ok? Está aqui o named PID. Portanto, se eu fizer então um less ao named.pid,
cd ponto ponto less ao named point, já está, a ver que não, ufa. Portanto, estamos a ver este named PID, aquilo que está a acontecer é que ls-al named, temos então, isto é um L quer dizer então que é um link simbólico, que está a apontar var named chroot run named PID. Portanto, dentro deste fecheiro temos então o PID que dirá respeito sempre ao PID com o qual nós estamos a trabalhar, que é neste caso 6287. Portanto, ele mantém o PID do serviço. Ok, dito isto, vamos também ver outra coisa. Já agora aproveito que será então para identificar que existe um fecheiro, se nós fizermos aqui um less a um grep, vamos fazer aqui um grep à porta 53, ou então bind, penso que o nome é este, bind, ou etc, barra services. Este fecheiro contém, não services, não bind, vamos ver aqui, named, será isto? Não. 53 aparece de certeza. Less. Ok. É o domain. Ele tem um nome de domain. Portanto, name domain server. Dentro deste fecheiro, etc. service, encontram-se todas as portas, as well-knowns e não só. Portanto, as well-knowns são todas aquelas até às 1024 e depois outras que estão, nomeadamente, associadas. E com o qual está então aqui a trabalhar. Reparem, RNDC 953, portanto está a trabalhar, já tínhamos visto esta porta. Portanto, isto é então para o funcionamento então, do sistema. Portanto, o services. Primeira coisa, vamos então começar por configurar o named e verificar o que é que ele tem no fecheiro. Portanto, cd barra etc. E aqui dentro, vamos então, primeira coisa, nós temos aqui ls-al named.conf. No named.conf temos então aqui o fecheiro. Primeira situação e algo com os quais se devem de habituar a fazer, proteger o backside. Como nós vamos mexer neste fecheiro, antes de começarmos a alterar, convém copiar, uma vez que ele tem aqui o original, porque se houver algum problema poderemos então repô-lo. Então fazemos um copy "-va" para ele manter as características, e características são estas. Ele neste momento pode ser lido e alterado pelo root e pode ser lido pelo grupo que neste momento é o named. Portanto, nós agora vamos copiar este named.conf para named.conf.original, por exemplo. Ok? E agora vamos então editar aqui o named. Já agora, quando nós editamos o named.conf, nós vamos precisar aqui de linhas e em vez de estarmos a fazer dois pontos set number, ok? Em que ele coloca o número das linhas, existe aqui um fecheiro dentro do etc, que será então vim, que é também vim rc, e aqui dentro podemos então colocar, por exemplo, na última linha, podemos então colocar o set number, ou então também podíamos ter feito um echo. Vamos fazer com o echo, vocês agora andam a aprender os echos, não é? Vamos então fazer isto com o echo. Então eu posso fazer aqui um echo, digo então set number. Isto quer dizer o quê? Com este e depois para dentro do vim rc. Ok? Se agora fizer aqui um tail ao vim rc, ele contém nas últimas linhas set number, que foi aquilo que nós fizemos com este comando. Então se agora fizer vim ao named.conf, ele já aparece lá com os números, não é? Tem já os números definidos. Ok, olhando para isto, eu vou dar aqui uma explicação rápida, depois eventualmente se tivermos tempo fazemos já outro vídeo. Portanto, como é que funciona aqui o named? Reparem que aparecem-nos aqui as instruções e a barra, porque isto também é tudo desenvolvido em C e em C++, portanto os comentários são like C. Temos então a identificação que aqui podemos encontrar vários samples, portanto configurações e exemplos que existem. Opções. Isto está então entre brackets, portanto, entre chavetas. E entre chavetas o que é que ele vem dizer? Vem então dizer listen on. Ele está à escuta em que portas? Porta 53, já tínhamos visto isto. Para quê? Para IPv4. E também está para IPv6. Portanto, ele tanto escuta pedidos que venham em IPv4 como IPv6. Directory. Portanto, o diretório onde ele vai trabalhar normalmente é no var named.
Quer dizer que tudo aquilo que eu fizer em termos de fecheiros e que digam respeito e que passem aqui pelo named, ele vai colocá-los a partir do var named. Depois temos aqui a identificação do dump file, onde é que ele está, as estatísticas, allow query. Neste momento, só quem pode fazer queries ao named, portanto ao bind, e uma vez que o serviço de DNS é o coração, como há pouco vos estava a dizer, de uma rede, quer dizer que se algum atacante, se alguém quiser saber como é que é a rede, a primeira coisa, das primeiras coisas que ele vai fazer é inquirir o bind para tentar saber que hosts é que eu tenho na rede. E então, eu desta forma posso limitar, em vez de estar a dizer que toda a gente pode fazer pesquisas, posso identificar, e já iremos fazer isto, que redes ou que IPs é que podem fazer estas pesquisas. Neste momento só temos então o allow query para o localhost. A utilização do DNSSEC para haver então segurança na transmissão de informação entre diferentes DNS, portanto não só aqui o do bind, mas também outros. Vocês eventualmente mais para a frente, quando fizermos um trabalho sobre correio, vocês vão necessitar ou de mexer nisto, porque vão trabalhar, por exemplo, com o DNS do Windows, e há aqui uma necessidade de mexermos aqui em algumas coisas. As chaves, que neste momento já estão garantidas, login, e neste momento ele tem o top level domain, portanto o root server, que está então no named CA. Includes. Ele tem então agora aqui dois includes. Este include quer dizer o seguinte: neste momento, quando inicializamos o serviço, ele vai ler toda a informação que está dentro deste fecheiro, vai executar o que está aqui dentro e chega ao include, salta para este fecheiro e vai executar o que está aqui dentro. Quer dizer que eu colocar a informação dentro deste fecheiro ou escrevê-la aqui em baixo será, neste caso, basicamente a mesma coisa. Temos então um para as zonas, 1912, e temos outro então para o named root key. Portanto, primeira coisa que nós devemos de fazer é, uma vez que não vamos necessitar de trabalhar com IPv6, até porque será inseguro nesta fase estarmos a habilitar o IPv6, vamos comentar a linha e quer dizer que ele não vai trabalhar com IPv6. E agora vamos olhar para o nosso desenho e vamos criar aqui uma zona muito simples. Portanto, vamos criar aqui esta zona que tem então esta rede e que tem aquele domínio. Ok? Então, eu vou sair daqui, vou gravar e das duas uma, ou, para já vou gravar, ou coloco e defino aqui esta zona, ou então utilizo exemplos, e muito provavelmente aqui dentro deste fecheiro vão existir exemplos de funcionamento destas zonas. Então eu posso utilizar este fecheiro como base para, a partir dele, começar então a criar as zonas. E, portanto, não preciso estar a decorar mais nada. Vou sair daqui e agora vamos então fazer um vim named.rfc banned. é o novo named. É o banned. rfc zones. Antes disto, antes de começar a fazer, o que é que eu vou fazer? Portanto, para named.rfc.zones.original, eu vou editar aquele fecheiro e vou então proteger o backside. Portanto, isto será então para... Ele copiou o fecheiro e abriu em simultâneo, não é? Portanto, são dois comandos. Então estamos neste momento a ver o fecheiro named rfc1912, são as zonas. Então estamos a ver aqui as zonas. Que zonas é que ele, para as quais ele está a trabalhar neste momento? Ele neste momento está a trabalhar para o localhost local domain, para o localhost, para esta zona que está aqui. Isto que está aqui é o quê? É o IPv6. Cada um destes elementos tem a designação de um nibble. Nibble será então metade de um byte. Portanto, existe um nibble com mais peso, que serão os primeiros da esquerda para a direita, os primeiros 4 bits, e depois os outros 4 bits serão então um nibble com menos peso. Isto é então um nibble do IPv6, okay, para a utilização de IPv6, e temos aqui a zona reversa também, neste momento para o loopback adapter, e será então a zona reversa. Depois temos aqui uma zona que será então para uma zona empty, ou seja, para zona nenhuma. Então, utilizando o que temos aqui, vamos então começar por criar uma zona direta. Para tal, vamos copiar esta informação que está aqui, portanto, V, selecione, Yank, venho então agora aqui para baixo e faço então P de paste e ele coloca a informação. E agora vou editar isto. Ora, nome da zona. O nome da zona para a qual eu vou trabalhar, como nós tínhamos visto,
aqui no desenho, voltando novamente aqui ao desenho, chama-se então GRSI 0615.local. Isto é o nome da minha zona, ok? Então, GRSI 0615.local, ok? Tipo da zona é master, portanto ela pode ser master ou slave. File, em que fecheiro é que vão ficar registados esta informação? O fecheiro, nós podemos aqui utilizar muitas nomenclaturas. Eu normalmente utilizo o nome da zona.db. Posso então dizer que é grsi 0615.local.db. Portanto, este fecheiro terá que existir dentro do var named para que depois, quando o named estiver a correr e forem efetuadas queries ao named, ele pesquise dentro deste fecheiro o nome e o IP. Ok? E, portanto, neste momento vou então dar este nome. Depois o allow update, ainda há aqui mais configurações que podemos fazer. O allow update neste momento é none. Depois já iremos alterar, na próxima vez, iremos alterar aqui outras informações. Portanto, neste momento o que é que eu estou a fazer? Estou então aqui a definir a zona direta. E então eu posso dizer aqui com barra, é assim, zona direta grsi 0615.local. Ok? Pronto, só em termos de comentários. E tenho então esta informação. Escape, gravo e saio. E agora o que é que eu tenho que fazer? Tenho que ir criar um fecheiro que se chame grsi06.local.db que contenha esta informação. Ok, então vamos fazer isso. Onde é que essa informação está? Como tínhamos visto, está em cd/var/named. É para aqui que nós tínhamos há pouco, quando fizemos aqui esta configuração, é aqui que está o diretório, não é? Portanto, é exatamente ali que eu vou criar então esta zona. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui, o que é que nós temos? Temos o CA, portanto, a entidade certificadora, Certify Authority, uma zona empty, uma zona localhost e uma loopback. Então, aquilo que podemos fazer é, utilizando os exemplos que já aqui temos, vamos então pegar nestes exemplos e vamos trabalhar com eles. Reparem também outra característica. Neste momento, quem pode ler e escrever é exclusivamente o root e quem faça parte do named. Então, aquilo que podem fazer é, neste momento, vamos copiar, copy -va, vamos, por exemplo, copiar aqui, querem um localhost ou loopback adapter, o que é que querem? Pronto, ok, então vamos copiar o loopback adapter. Named.loopback para named. E agora, qual é o nome do fecheiro para o qual eu vou trabalhar? Vai ser o mesmo nome que há pouco nós identificámos, que será então grsi 0615.local.db, certo? E já está. Agora, vamos então editar o fecheiro, vim grsi.local.db e aquilo que nós temos aqui será então esta identificação. O que é que temos aqui? Em primeiro lugar, nós estamos a ver aqui Resource Records. Este Resource Record que temos aqui é então o TTL, Time to Live. E neste momento, os registros que ele vai manter serão então para um dia. Depois nós temos aqui o arroba. Este arroba identifica, e isto é importante em termos de configuração, há aqui depois várias configurações em termos desta zona direta, identifica o próprio FQDN. E portanto, para que isto funcione, é fundamental que quando nós temos a nível dos hosts, o próprio nome esteja identificado. Portanto, o próprio named vai procurar nos hosts o nome e se ele existir, ele vai então substituir, perdi para aqui qualquer coisa, vai então substituir neste arroba. Então, pegando nisto, o que é que vamos fazer? Eu tenho feito várias configurações noutros locais, aqui vamos utilizar então o arroba. O SOA quer dizer o quê? Portanto, isto também é um resource record, eu já vos mostro, aliás, vocês vão fazer um trabalho sobre isto, que é então Start of Authority. Portanto, numa zona existe um servidor que é a autoridade máxima. E depois ele pode delegar a informação para outras zonas. Este Start of Authority, nós aqui, aquilo que devemos de fazer será então escrever o FQDN completo deste servidor. Neste caso será mart.grsi0615.local. Não esquecer deste ponto. Este ponto é importante, senão ele não vai funcionar. Depois aqui o que é que vamos ter? Apesar de não surgir, este será
o nome da pessoa responsável pela gestão da zona. Um webmaster, um root, whatever. Portanto, aqui será então o e-mail. E este e-mail nós poderíamos dizer que seria Maria da Fé, ou whatever, ponto. Pode ser, por exemplo, este domínio, não quer dizer que seja deste domínio. Portanto, será um domínio de correio local, ponto. Não esquecer então ali do ponto. Quer dizer que se existir algum problema, e até mesmo Maria da Fé, portanto, é alguém que depois vai ficar registado nos DNS mais acima, portanto, nos TLDs, nos Top Level Domains, é aí que fica registado e, portanto, será então o e-mail da pessoa que fica registada nesse Top Level Domain, mas ficará então aqui este mesmo utilizador. Se quiserem, ou então, vamos pôr aqui o root, que é muito amigo da ruta. Agora, o que é que nós temos? Temos então aqui o serial. O que é isto do serial? Este serial diz respeito, e isto só é importante quando nós temos dois servidores de DNS, um master e um slave, em que o slave vai pesquisar se o serial do master foi alterado e caso seja, ele vai então pedir para que sejam enviadas novamente as zonas. Se não, e tem como base isto. No entanto, aquilo que é feito não será a regra, mas será entendido como isto, o número de série é então a data e o número da alteração que foi efetuada. Portanto, nós estamos a 2015, estamos a 10, hoje é dia 20, não é? 20. 20 e estamos então na alteração 01. Okay? Este é o número de série, então que vai ser verificado. Se eu daqui a pouco vier fazer uma alteração a isto, faço 02, 03 por aí fora, amanhã se fizer uma alteração não será 20, será 21, and so on, so on, so on. Depois, esta informação diz respeito ao tempo em que os registros ficam armazenados dentro do próprio DNS. O registro TTL, quando é que ele expira, quando é que ele volta a ser enviado, etc, etc. Aqui temos então o outro registro, outro RR, Resource Record, que é então o name server. Existe um name server na rede. Este name server, para o caso, será sempre o mart.grsi0615.local. Ou seja, o FQDN da própria máquina. Depois, nós temos aqui um registro tipo A. Temos aqui temos o A e o 4A girassol, não é? Este A é para IPv4 e o 4A girassol, como a própria informação que está aqui, que é então para o localhost de IPv6, isto será então para IPv6. E então aqui vamos então colocar o IP 192.168.10.1. Depois este não é necessário e aqui o PTR, que será então um pointer, que é outro tipo de registro, que vai então apontar para outro local. Vamos retirar daqui o PTR, ele é mais utilizado em zonas reversas, se bem que aqui também, como é óbvio, mas mais utilizado em zonas reversas. E aqui agora nós podemos fazer o seguinte, podemos colocar, por exemplo, mart.grsi grsi 70 como é que é? Não é 7, é aqui? grsi 0615.local. Ele está então in e agora temos então o address 192.168.10.1. Ok? E podemos também colocar aqui outros registros. Portanto, vamos imaginar que temos um registro www. Depois iremos ver um outro canonical, um outro RC, um outro RR, Resource Record, como por exemplo o canonical name. Vamos então, neste caso, dizer www.grsi0615.local. E vamos supor que nós temos então um IP, que temos este servidor que está então no 5, no IP 5, mas poderia ser noutro qualquer. And so on, so on, so on. Portanto, neste momento vamos então colocar aqui dois registros. Vamos sair, vamos guardar e agora vamos testar. Fazemos então service, named, restart. E aparentemente não aconteceu nada. Neste lado eu vou fazer outra vez o tail, portanto o tail sempre a verificar a informação, a última informação, e reparem que ele carregou a zona, ok? E carregou a zona local, está carregada com aquele serial number, ok? Portanto quer dizer que a zona está a trabalhar. E agora vamos então ver aqui um outro comando, que é então o comando dig, que eu penso que está instalado. Eu penso, isto não está a entrar. E então, nós podemos então fazer aqui um dig
vocês depois vão explicar como é que isto funciona, 168.10.1, e se eu fizer então um dig ao NS, qual é o IP, por exemplo, do name server do marte.grsi grsi 0615.local. E ele neste momento não me está a dar respostas. Porquê? Uma razão muito simples. Nós temos aqui no meio uma coisa que se chamam IP tables. E neste momento o IP tables, e podemos fazer configuração de diferentes formas, por exemplo, uma delas, e isto é muito utilizado em termos docentos, é se fizermos aqui um system config network desculpem, não é network, isto também é outra configuração, firewall, e depois TUI. Temos então aqui a configuração e agora podemos chegar aqui, customize e ligar aqui este DNS, ok? Portanto, habilitar este DNS. Reparem que isto está a funcionar sem ambiente gráfico, portanto, isto está a funcionar no terminal, o que é útil quando fazemos um acesso remoto por SSH para fazer configurações. Vou fazer aqui o cancel. Outra forma, e o CentOS e a Red Hat também não aconselha, será se nós editarmos o fecheiro que contém as configurações do IP tables do firewall. E é este o fecheiro. Ele, neste momento, este fecheiro, o que é que acontece? Reparem que ele diz assim, isto aqui feito à mão não é recomendado. Ok, mas a gente vai arriscar. Aquilo que vamos fazer, e agora sem explicar muito o funcionamento aqui do IP tables, ele vai aceitar uma regra que vem então no protocolo TCP para TCP, cuja porta é a 22. Ora, nós sabemos que o DNS trabalha em que portas? Na 53. Em quê? Em TCP e UDP. Então eu vou copiar esta linha, YY, e vou fazer paste duas vezes, e agora vou alterar. Aqui vou colocar UDP, aqui vou então colocar UDP, ok? Porque os pedidos são feitos em UDP, e também na porta 53 e também aqui 53, mas para TCP. Este TCP, portanto, será mais para transferência de zonas. Mas neste momento faço então isto, WQ, vou reiniciar o serviço, iptables restart, ele reiniciou, e agora, se eu voltar a fazer o mesmo comando de há pouco, já o perdi, roubaram-me daqui o comando, deve estar aqui, está aqui o dig, ele continua a não dar resposta. Porquê? Reparem que neste momento, quem pode fazer pedidos, eu estou a fazer pedidos a este IP, certo? Vamos olhar novamente aqui para o serviço. Neste serviço, vou então fazer o vim novamente, etc. Named.conf, e os pedidos que nós temos aqui, ou quem estamos a habilitar, ele está a habilitar aonde? Listen em que porta? 127. Que porta é que eu estou a fazer aqui os pedidos? Estou a fazer o pedido na porta, desculpem, no IP 10.1, certo? Então tenho que chegar aqui e também identificar este IP. É assim, eu localmente poderia fazer realmente o pedido e vocês vão ver que ele funciona localmente. Ok? Se eu fizer aqui localhost, ok? Temos aqui a resposta, por acaso temos um answer 0, e já vamos ver porquê. Temos aqui o answer 0, mas ele, localmente, o DNS está a responder. Não estava a responder, era quando fazíamos com este IP, nem sequer obtemos resposta. Porquê? Porque o DNS, neste momento, não está a escutar naquele IP. Então vamos colocar aqui o IP, 192.168.10.1, ponto e vírgula, que é importante, ok? Vou gravar, vou fazer restart ao serviço, Ctrl C, portanto, service named restart, ok? E neste momento, se eu fizer o dig por IP, ok? Ele já me responde query, só que não me está ainda a dar o answer. Portanto, que alterações é que foram feitas? As alterações que foram feitas foi neste para já ele permitir que a pesquisa seja então efetuada. Ok? Portanto, ele já está a escutar neste IP, que é isto que nós estamos aqui a fazer. Estamos a fazer um pedido. O que aconteceu aqui?
dig, está aqui. Portanto, o pedido que estamos aqui a fazer é então a este IP que estamos a pedir e ele está a escutar. Agora, uma outra situação é allow query. Quem é que pode fazer estes pedidos? Quem pode então fazer estes pedidos serão então 192.168.10.0 barra 24. Ou seja, toda a gente que venha desta rede. Ok? Então vamos reiniciar o serviço. E isto ainda não vai ficar completamente. Ok? Ele já permite os pedidos e agora o que é que está a acontecer? Mas se eu agora fizer um pedido, não ao name server, mas sim ao endereço, agora sim já obtenho a resposta. Ou seja, o que é que eu estou aqui a fazer? Dig, depois vamos ver, há aqui uma diferença entre o dig e o NSLOOKUP, vocês terão que responder num trabalho. Estou a perguntar a este IP qual é o registro IPv4 desta máquina que está aqui. E ele dá-nos então a resposta. É isto que está aqui. É esta que temos aqui. Reparem que tem então aqui a resposta. Quem é o answer? O Marte. O tempo. Quem é a autoridade? A autoridade é esta, que é aquela que é a responsável, portanto, por esta zona. Podemos também fazer, em vez de ser ao Marte, poderíamos fazer então ao www. E ele responde na mesma. E o www tem este IP. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer com o comando dig é exatamente aquilo que os serviços vão fazer quando vão fazer as queries ao sistema. Epá, eu quero saber qual é o registro IPv4 para este nome que eu tenho aqui. E ele obtém a resposta e depois essa informação é enviada e depois temos a cadeia protocolar que vai então fazer a resolução. Ok, já chega de vídeo, que isto está um bocadinho grande, depois havemos de regressar.